Agora a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque Israel confirmou agora há pouco que um soldado morreu e outros 2 ficaram feridos em combate no norte do território israelense. Isso em meio a uma retaliação do Hezbollah. A gente volta ao vivo então até Israel para conversar com o Michel Gavendo, nosso repórter, para trazer essas últimas informações e atualizações do que a gente sabe que está acontecendo agora aí no Oriente Médio. Michel. Isso, Muriel, esse dia de guerra aqui entre Israel e o Hezbollah, entre Israel e o sul do Líbano, as forças de defesa israelenses confirmaram agora que um marinheiro morreu e outros 2 ficaram feridos em um navio de guerra na costa no mar Mediterrâneo, na região de Haifa. Segundo Israel, o navio foi atingido por uma peça de um interceptador, de um míssil disparado por Israel para interceptar um drone lançado pelo Hezbollah nesses ataques da manhã de hoje aqui no Oriente Médio. O exército não deu mais detalhes, o Hezbollah afirma que atingiu esse navio de guerra, mas o exército diz que não, que foi um interceptador israelense que uma parte dele atingiu, conseguiu destruir um drone do Hezbollah, mas uma parte desse míssil interceptador caiu em cima de um navio e matou um marinheiro e deixou outros 2 feridos. Durante o dia aqui, a Defesa Civil israelense, houve bastante tensão, bastante pânico. A Defesa Civil esvaziou as praias, as ruas ficaram vazias no início da manhã, as pessoas procurando abrigo com medo de que a guerra fosse continuar. Durante o dia, a Defesa Civil relaxou em partes do país as orientações de segurança para um nível médio, ou seja, sempre estar próximo, ou sempre saber onde há um abrigo antiaéreo disponível. As prefeituras das grandes cidades israelenses abriram os abrigos públicos, porque, segundo a lei israelense, as casas construídas a partir dos anos 90, elas têm que ter pelo menos um ambiente construído com concreto reforçado que pode resistir se for atingido por um míssil. Mas os prédios mais antigos e as pessoas que estão nas ruas têm que procurar os abrigos públicos. Então, as prefeituras de Jerusalém, de Tel Aviv, de Haifa, abriram esses abrigos, eles foram reformados, foram limpos, os abrigos que estavam fechados. Uma nova direcionamento também foi passado para a população de onde estão esses abrigos. Hoje, durante o dia, também muitas empresas aéreas cancelaram os voos. O aeroporto aqui perto aqui de Tel Aviv ficou fechado durante pelo menos 4 horas e depois ele reabriu para pousos e decolagens. Agora, muitas empresas aéreas, principalmente as grandes companhias, suspenderam os voos pelo menos até o final do mês ou pelo menos até o final de semana. Há outras companhias, aquelas companhias de low cost, de voos baratos para a Europa, algumas delas cancelaram os voos para Israel pelo menos já até o final de outubro. Ou seja, o país vivendo uma rotina de guerra, a gente já está quase 11 meses, né? A guerra que começou na faixa de Gaza em outubro do ano passado, então já são quase 11 meses de guerra aqui em Israel. Não há pânico, há tensão quando há esses picos de violência, principalmente no norte do país. Agora, uma coisa interessante que aconteceu hoje também, muito importante para a gente entender como a guerra está sendo levada em Israel, os políticos do norte, da região da Galileia, da região que faz fronteira com o sul do Líbano, exigem que o governo de Benjamin Netanyahu continue os ataques contra o Hezbollah, porque eles dizem que a região, no final das contas, é que está sofrendo mais com os ataques do Hezbollah, porque apesar dos 200 ataques, bombardeios israelenses contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, o norte de Israel também foi atingido hoje pela manhã por mais de 300 foguetes. Muriel.